Oi meninas, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Hoje eu vou basear nossa conversa em um conto muito especial. Eu adoro histórias para a gente trazer aprendizados de vida e hoje é isso que a gente vai fazer. Mas antes da gente começar, eu queria te pedir para curtir o meu canal, seguir, compartilhar com outras mães, comentar aqui o que vocês vivem na maternidade de vocês, dúvidas, desafios, alegrias. Para nós que produzimos conteúdo de qualidade, é muito importante essa interação, esse engajamento. Semanalmente aqui no canal a gente tem vídeos sobre tudo que envolve o universo do desenvolvimento infantil, da educação parental, da família, do lar, da construção de virtudes. Então não deixem de acompanhar. Vamos lá? Hoje eu vou começar contando uma história que parece que não tem nada a ver, mas se a gente analisar um pouco mais profundo, de forma mais profunda, a gente vai perceber que muitas vezes a gente vive o que essa história conta na nossa maternidade. Então existe um peixe que vivia dentro de uma concha. Quando a gente pensa na concha, a gente sempre pensa em algo bonito. Então pensa, era uma concha bonita, mas ele estava ali, esse serzinho ali dentro da concha. E muitas vezes ali dentro da concha, por mais bonita que a concha fosse, ele se sentia apertado, sem espaço, sufocado. Muitas vezes parecia quase impossível sobreviver àquele aperto. Mas é justamente esse aperto, esse desconforto, que produz uma pérola. E na maternidade, a gente às vezes pode se sentir assim. E aqui é um ambiente seguro para a gente encarar as nossas emoções, o que a gente, pelas coisas que a gente passa. Na maternidade, muitas vezes a gente se sente apertada pela rotina, sem espaço para sermos nós mesmas, sufocada pelas demandas, pela quantidade de decisões que a gente precisa tomar todos os dias. Quase que parece impossível viver tão apertada ali. E o que deveria ser a experiência mais bonita das nossas vidas como mulheres se torna um fardo, se torna um peso. E ninguém nos prepara para esse desconforto. Quando eu estava grávida, eu me lembro que muitas pessoas falavam para mim, e eu me vi falando várias vezes para mulheres grávidas, nossa, se prepara, você vai viver o amor mais lindo da sua vida, o maior e mais bonito amor da sua vida. E é verdade, a gente vive mesmo isso. Mas ninguém nos prepara, e eu nem sei se tem, talvez, como preparar para o que vem junto com a maternidade, né? Muito custa aquilo que muito vale. Então, junto com todo esse amor que muito custa, também vem muita responsabilidade. Vem noites sem dormir, vem preocupações, vem falta de tempo, vem culpas silenciosas que parece que ninguém compreende. A gente às vezes não consegue nem expressar a culpa que a gente sente, às vezes a frustração que a gente sente, o desconforto verdadeiro que a gente sente. E cobranças que parecem que não têm fim, cobranças nossas, cobranças de fora. Então, o que era para ser lindo se torna, de fato, esse aperto. Mas e se eu te falar que é justamente esse desconforto que transforma a nossa essência, o nosso eu, em uma pérola? Como eu falei no começo do vídeo, eu não sei se vocês sabiam, mas a pérola, ela realmente nasce de um incômodo. Então aquela pérola que a gente vê pronta nas joias, nos colares, que é linda e que tem um valor alto, que é considerada uma coisa preciosa, ela na verdade não nasceu assim. Ela vem, toda essa beleza vem de um incômodo. Então quando um grão de areia, um parasita entra na ostra, aquilo ali machuca. E para ela, só que ela não desiste, ela não morre, ela não perde a sua essência, ela não deixa de ser aquilo que ela precisava ser. Para ela se proteger desse grão de areia ou desse parasita, ela vai se envolvendo em camadas de uma substância que chama nácar, que é uma substância forte e preciosa e que dá origem à concha. Ou seja, com o tempo, aquilo que era incômodo para a ostra, aquilo que feria, aquilo que machucava, se torna beleza. O que era dor se torna em um valor inestimável. Eu acho muito interessante pensar na formação da pérola com os desconfortos que a gente vive na nossa vida e com tudo que a gente está aqui nessa vida para ser. Né? A pérola, ela, por exemplo, ela não nasceu de um ambiente perfeito. E às vezes a gente fica esperando ambientes perfeitos na nossa vida. Mas foi justamente em meio à pressão que ela se envolveu naquela substância e se tornou a pérola.
E quando a gente pensa na nossa vida, a gente fica às vezes esperando ambientes perfeitos e reclamando, muitas vezes, de incômodos, de machucados, de feridas, sem perceber que são justamente essas situações que podem trazer em nós um valor inestimável. A pérola, ela é resultado de resiliência, ela é resultado de perseverança e, acima de tudo, ela é resultado de um processo silencioso. Porque a pérola, ela se forma dentro de uma concha. Então ninguém consegue ver quão linda ela está se tornando. Ela está ali apenas vivendo o processo, invisível e silencioso aos olhos do mundo. Me diz se isso não tem muito a ver com o que a gente vive dentro da maternidade. Isso me lembra que os apertos, os desconfortos, os incômodos, eles podem ser justamente a matéria-prima para a gente se tornar uma joia preciosa. Vocês concordam comigo que na maternidade, de fato, os grãos de areia são muitos, né? Quando a gente tem um bebê pequenininho, é conseguir ajustar a pega da amamentação, passar por uma amamentação que para a maioria das mulheres no começo é difícil. São os choros que a gente não consegue identificar o que está por trás. Quando cresce um pouquinho são as birras, as noites mal dormidas, os desafios de cada fase do desenvolvimento dos nossos filhos. O que mais que podem ser grãos de areia? O cansaço físico e mental. As diversas e pequenas decisões que a gente precisa tomar todos os dias. Esse peso invisível que todas as mães carregam e que parece que ninguém está enxergando. A gente também pode ver como grão de areia que entra e nos traz incômodo, aquela culpa sem fim. Não importa o que a gente faça, parece que a gente não fez o suficiente, parece que nós não somos as mães perfeitas que os nossos filhos precisam. A comparação que a gente carrega e faz com outras mães. E é nesse ponto que muitas mães, quando a gente entra na nossa concha esses grãos de areia, que muitas mães acham que estão falhando como mães, que começam a se questionar do seu próprio valor. Será que eu realmente sou boa? Será que eu realmente sou o que meu filho precisa? Nossa, mas eu tenho tantas falhas. E aí começam aqueles questionamentos sem fim da sua essência, da sua identidade, do seu papel como mãe. E isso tudo vai virando uma bola de neve. De repente, a maternidade é uma coisa que expõe as nossas falhas. De repente, a maternidade se torna um peso. Mas, e se ao invés de peso, a gente realmente enxergasse todos esses incômodos, todos esses desconfortos como grãos de areia que trabalham dentro da concha e transformam a pérola em pérola. Então, se ao invés disso a gente visse todos esses desconfortos como sementes da nossa transformação. Eu sei que é difícil, porque realmente é uma mudança de olhar. E o mundo, ele sempre vai nos levar a gente vive num mundo materialista, num mundo egocêntrico. Então, todas as vezes que a gente for se dedicar ao outro, que a gente for sair de nós mesmas, o mundo também é um mundo que vende conquistas fáceis. O mundo fala para você assim, não vá para o desconforto. Imagina, viva a sua vida, não deixe ninguém te incomodar. Então, todas as vezes que o desconforto vem, a gente quer fugir. Por quê? Porque a gente quer a facilidade, a alegria, o ser feliz agora. Mas, então, essa mudança de visão realmente é um exercício que a gente precisa fazer. De transformar todos os incômodos, todas as dificuldades, todas as culpas, todo o sacrifício e serviço colocado na maternidade, a gente transformar isso em sementes da nossa transformação. Então, se cada choro, ao invés da gente enxergar como um choro sem fim, um incômodo, a gente enxergasse como uma oportunidade da gente oferecer acolhimento para os nossos filhos. E se ao invés da gente enxergar o nosso filho fazendo birra como uma malcriação, como um menino mimado que faz para me provocar, a gente enxergasse como uma oportunidade de eu desenvolver paciência, de eu ser mais paciente. E se ao invés de cada noite mal dormida, a gente enxergasse como uma oportunidade de servir ao meu filho, uma oportunidade de dar ao meu filho amor, retribuir a Deus a bênção que é ser mãe. E se tudo isso se transformasse em cuidado? Então, o que acontece hoje, que parece sufocante porque a gente está submersa, e ainda quem tem filhos pequenos, eu falo, para a maioria das mães que eu falo aqui, são mães de filhos pequenos que estão na primeira infância,
A gente está muito submersa, porque de fato a criança pequena ela demanda um cuidado que é físico, que é emocional, que é presente. E a gente fica submersa nisso. Mas o que parece sufocante hoje é justamente o ambiente que a gente precisa para se tornar uma pérola. É justamente o ambiente que a gente precisa para se tornar algo que tem um valor eterno. Então, assim como a ostra envolve esses grãos de areia para se transformar numa pérola, a gente também precisa criar as nossas camadas para transformar os apertos da maternidade em caminhos de transformação. E é sobre isso que eu falo na minha masterclass, no Ressignificando a Maternidade. Eu vou deixar depois para vocês o link para vocês entrarem no nosso grupo e participarem dos nossos conteúdos, terem acesso a tudo que acontece dentro dessa masterclass, que é muito especial. A primeira camada que a gente precisa transformar quando os grãos de areia chegam é a camada da identidade. Eu gosto de chamar essas camadas, a gente está chamando aqui de camadas porque a gente está usando essa história da pérola, mas eu chamo de caminhos de transformação. O primeiro caminho que a gente precisa percorrer para se transformar dentro da maternidade é esse caminho da identidade, que é você não é apenas uma mãe cansada, sobrecarregada, frustrada, insegura. Você não é apenas uma mulher que carrega tantas coisas. Você é filha de Deus. A gente às vezes esquece isso, porque a gente tem tantas funções, tantos rótulos, e não só no sentido ruim, porque ser mãe pode ser um rótulo e maravilhoso. Então a gente é filha, a gente é esposa, a gente é mãe, a gente é irmã, a gente é amiga, às vezes a gente é chefe, às vezes a gente é funcionária. Só que antes disso tudo, nós somos filhas de Deus. Nós fomos feitas por Deus, né? E lembrar disso é muito poderoso, porque a gente cuida de todo mundo, mas existe alguém que nos fez e que cuida de nós acima de tudo. E essa pessoa que nos fez, ela nos conhece por inteiro. Ela conhece as nossas falhas, ela conhece as nossas qualidades e ela sabe o caminho que a gente precisa percorrer. Então a gente precisa sempre lembrar que a gente, acima de tudo isso, nós somos filhas feitas por um Deus maravilhoso, bondoso, misericordioso, generoso. Essa identidade, quando a gente se lembra dela, a gente encontra força para não se perder no meio de tantas demandas. O segundo caminho que a gente percorre na nossa trilha da transformação, nos nossos caminhos da transformação, é a visão, né? Pensa que o grão de areia, a gente está falando que cada grão de areia se torna uma camada dessa pérola. Vamos pensar que a gente precisa também formar uma camada que traz a visão correta da maternidade, porque a maternidade ela tem sido muito mal interpretada atualmente. A maternidade, ou ela entra só como mais uma função na sua vida, e pensa, a maternidade é muito divina. Deus, que pensou em uma pessoinha ali, que pensou em tudo sobre aquela pessoa, todos os caminhos, tudo que aquela pessoa vai ser, ele pegou aquela pessoa, aquela obra de arte dele, e deu a você, colocou no seu ventre e falou, me ajude na formação dessa alma. Isso é a maternidade. Ela é muito, muito divina, muito especial. Então, quando ela se torna só mais um rótulo, só mais uma função, ela perde toda essa beleza. Além disso, o mundo hoje fala pra gente que o quê? Que a maternidade, eu não quero ser mãe porque eu gosto de viajar. Eu não quero ser mãe porque eu não quero abrir mão de quem eu sou. Eu quero ser mãe porque eu gosto muito da minha vida. Ou seja, parece que a maternidade rouba a sua essência. Né? A maternidade ela vai tirar de você quem você é. Quando é o inverso, a maternidade ela vai transformar você em quem você veio ser, em quem Deus te planejou para ser. Então a gente precisa resgatar no nosso caminho de transformação a visão do que é a maternidade. Além disso, a gente tem um outro caminho, né? Vamos pensar no grão de areia de novo, uma outra camada que a gente precisa formar, um caminho que a gente precisa percorrer, que é o caminho da confiança. Então, beleza, eu já entendi, eu sou filha de Deus, Deus me fez. Eu ganhei essa bênção, né? Eu entendi que isso que eu tô vivendo é algo muito especial e eu preciso transformar tudo isso em confiança, porque
O mundo nos rouba a confiança. Hoje a gente com as redes sociais se compara muito. A gente tem uma autocrítica gigantesca, nada é suficiente, a gente busca um perfeccionismo vendido nas redes sociais que não existe. Então a gente precisa transformar tudo isso em confiança. E além disso, a gente vive o ordinário. Né? A gente vive todos os dias, a gente faz a mesma coisa. E apesar de, nas redes sociais, a gente ver só grandes momentos da vida das pessoas, a vida ela é realmente feita do dia a dia, do acordar, fazer seu dia e dormir. Então a gente precisa entender qual que é o significado que acontece entre acordar e dormir. Não é só um dia, é um dia, é a bênção de uma vida, é o sopro que Deus te dá para você viver aquele dia. Então a gente precisa, nesse caminho de transformação, transformar o ordinário em extraordinário. E claro que a gente precisa transformar tudo isso em hábitos, porque eu vejo muitas pessoas, onde a maioria das mães que eu converso e que eu ajudo, onde que eu vejo que está a grande dificuldade em transformar de fato a sua vida, é em trazer hábitos que sustentam todas essas visões que a gente trouxe. Então você precisa ter hábitos intencionais que sustentam a sua transformação. E é sobre exatamente isso que eu falo na Masterclass do Ressignificando a Maternidade. Essa Masterclass eu fiz pensando muito na minha história como mãe, e tem um vídeo que eu postei na semana passada, então depois você vai ali no meu canal, assiste o vídeo da semana anterior, eu conto um pouquinho da minha trajetória, e a Masterclass ela veio realmente do meu coração de mãe para o seu coração de mãe, porque eu juntei o que eu vivi, o que eu aprendi, como eu me transformei, com tudo que eu escutei das mães até hoje. Nas redes sociais eu converso com muitas mães, eu atendo muitas mães e eu vejo que a gente tem um padrão de queixas em relação à maternidade. E a gente precisa estar bem resolvidas com a nossa maternidade para a gente poder transmitir isso para os nossos filhos. Eu brinco que mães que se cuidam, filhos que se sentem cuidados. É muito difícil uma mãe que está muito insegura, que está muito frustrada, que está muito sobrecarregada, não transmitir isso para o seu lar, para a sua casa, para o seu casamento, para a sua relação com os seus filhos. Então, mães que se cuidam, filhos que se sentem cuidados. Aprender essas camadas todas que a gente fala, não é que ela vai tirar o aperto. Então, você saber a sua visão não significa que você não vai ter noites mal dormidas. Né? Você saber o verdadeiro significado na maternidade não significa que seu filho não vai ter birra, mas significa que a gente vai mudar a forma como a gente enxerga esses desafios da maternidade. Vai mudar a forma como a gente encara todos os desafios da nossa vida. Porque quando a gente transforma a nossa maternidade, quando a gente passa por esse caminho, até outras coisas que não são da maternidade passam a ter outro significado na nossa vida. Então, transformar dor em propósito, transformar pressão em significado, transformar rotina em beleza, é o que eu falo nessa Masterclass do Ressignificando a Maternidade. Agora eu quero te convidar a fazer um exercício prático. Então, se você não tá aí com uma caneta e um lápis, pausa o vídeo, pega uma caneta, pega um lápis ou pega as notas do celular e eu quero que você escreva a resposta dessa pergunta que eu vou te fazer. Qual é o maior aperto que você vive na sua maternidade hoje? Talvez seja o cansaço, talvez seja a sobrecarga, talvez seja a culpa, talvez seja a exaustão. Escreve. Qual que é o principal aperto? Pensa como a ostra, como a formação da pérola, pensa assim, qual é o principal grão de areia que está te incomodando na sua maternidade hoje? Aí, claro que você não vai conseguir talvez anotar agora, mas se você quiser pausa o vídeo e anota, e depois volta pra gente continuar, ou você faz isso depois que o vídeo terminar. Mas do lado do que você escrever, pergunte-se, qual é a camada que eu mais preciso desenvolver para esse aperto se transformar em valor inestimável? Para que esse aperto se transforme em mim, em algo divino? Para que eu transforme esse aperto em crescimento. Talvez seja, preciso resgatar minha identidade, preciso ressignificar a visão da maternidade, preciso ter mais confiança em mim mesma, preciso olhar a rotina como algo extraordinário. Então escreve lá, qual é o grão de areia que está te incomodando mais hoje e qual é o caminho de transformação que você mais precisa se desenvolver. Esse é um gesto simples, mas que começa a ensinar
a nossa mente a mudar o olhar para as coisas. O que antes era um peso começa a se tornar um caminho de transformação. Meninas, é exatamente isso que eu quero, que vocês transformem as dificuldades, os desafios, o sacrifício em caminhos de transformação. Porque se a gente não faz isso, a gente perde uma excelente oportunidade de crescer, de se parecer mais com Cristo, mais com Jesus. Se a gente ficar nesse ciclo sem fim, de nossa, maternidade é difícil, nossa, mas isso, e não ressignificar tudo isso, a gente perde de verdade, assim, eu acho que a maternidade é uma das maiores oportunidades que a gente tem para buscar semelhança a Jesus, para buscar sermos parecidas com Cristo. Então, eu tenho essa vontade muito grande de que você transforme os grãos de areia da sua vida em caminhos de transformação. E claro, assim como a pérola não se transforma em pérola de um dia para o outro, a gente também não vai transformar a nossa maternidade de um dia para o outro. São pequenos passos que a gente precisa dar rumo a ressignificar a maternidade e a se transformar na nossa melhor versão. Cada camada que a gente coloca, cada vez que a gente se aprofunda em um desses caminhos, a gente se aproxima mais um pouquinho de quem a gente veio para ser, de quem Deus desenhou a gente para ser, mais a gente busca a imitação de Cristo, né? E se você quiser caminhar mais nesse processo, se quiser conhecer mais esses caminhos de transformação, se você quiser ressignificar toda a frustração, culpa e dor que você vive na sua maternidade hoje em transformação da sua essência, aqui na descrição do vídeo tem um link para você entrar no nosso grupo. A gente já está compartilhando bastante conteúdo sobre o tema e lá a gente vai contar tudo sobre o lançamento dessa Masterclass. Eu fiquei muito feliz na construção da Masterclass porque, de fato, a gente ouviu as mães. A gente ouviu as dores, a gente ouviu o que as mães tinham para nos contar. E eu uni isso, a dor que eu senti, o processo que eu precisei passar e a quem eu sou hoje. Então a gente tem, ela sai de uma dor real e ela passa por uma transformação que de fato aconteceu. Então entrem aqui no link que a gente tem no final do vídeo, entrem no nosso grupo de WhatsApp e venham caminhar nesses caminhos de transformação com a gente. Espero muito que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha tocado vocês, tenha feito vocês repensarem os desconfortos, os sacrifícios e o serviço da maternidade como algo que vai te transformar na mulher maravilhosa que Deus desenhou você para ser. Um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima semana.